Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. El Observatorio Latinoamericano de Infancias, OLI, es una iniciativa de nuestra escuela dedicada a articular redes educativas para investigar, documentar y difundir conocimientos sobre infancias y juventudes en nuestra América. Su objetivo es generar conocimiento y fomentar prácticas investigativas alternativas que incluyan la participación de niñas, niños, niñas y jóvenes, promoviendo proyectos y programas que fortalezcan las políticas públicas existentes para su pleno desarrollo y la protección de sus derechos en la región. Con el sentir llamado Latidos, una serie de entrevistas a referentes en la región, florece Sinfonías, un ciclo de 7 conferencias en donde exploramos como modalidad de arte diferentes perspectivas emergentes de la investigación con niñas, niños, niñas y jóvenes en nuestra América, abarcando pequeños fragmentos con diferentes formas, colores y superficies que se entrelazan para crear composiciones figurativas, sonoras y estéticas. Este ciclo de conferencias se intercambian ideas sin fronteras para construir una visión plural y enriquecedora. Perspectivas de Argentina, Brasil, Puerto Rico y Chile se fundan en un conjunto armonioso y cohesivo. Este diálogo transregional promueve una comprensión profunda y diversa, tejiendo un tapiz de conocimientos y reflexiones compartidas, y nos invita a reconocer que las conversaciones entre adultos, infancias y juventudes no son meras fantasías, sino diálogos impregnados de experiencias y conocimientos, donde las voces se entrelazan y se vinculan en una danza de comprensión mutua. La artista y educadora Lucía Vignoli inició esta serie compartiendo sus experiencias como profesora de artes en el Instituto Nacional de Educación de Sordos de Río de Janeiro, Brasil, incitándonos a reconocer los procesos de brotación de las cosas. En continuidad, hoy contamos con la presencia del maestro Rui Mosquita, profesor asociado en el Centro de Educación de la Universidad Federal de Pernambuco. Es profesor en Historia, magíster y doctor en Sociología. Realizó estudios postdoctorales en la UBA y es coordinador de proyectos de investigación y extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina. Coordina el Laboratorio de Innovación Política de Prácticas Educativas, la UTUCA, y se interesa por la educación popular y los movimientos sociales. A lo largo de su trayectoria política académica, investigó sobre la narrativa y el currículo audiovisual, la representación política y la democracia, y las identidades y subjetividades colectivas. Mi nombre es Luisa Ramírez, soy filósofa y actualmente soy la coordinadora del Observatorio Latinoamericano de las Infancias. Bienvenidos. Gracias, Luisa. Buenas noches a todas, todos, todes. Con una alegría inmensa, hoy vamos a presentar y a compartir este momento con Rui Mosquita, un maestro y hermano pernambucano del nordeste brasileño, que, como decía Luisa, es colaborador de muchos de los proyectos que hemos gestado también en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es donde trabajo. O sea que su marca, siempre sus textos, sus provocaciones nos han ayudado a componer dentro de la academia espacios más amables con la vida. Así que va este agradecimiento amistoso a compartir con hoy una charla. Rui Mosquita nos va a hablar en portugués. Yo voy a estar para tomar también nota de su presentación y poder conversar un poco con él. La conferencia lo convocamos a Rui para participar de esta segunda sinfonía, como nos decía Luisa, que es un ciclo de conferencias en las cuales convocamos a especialistas, ¿sí?, educadores, académicos de nuestra región, que nos conmueven por sus propuestas y por su modo de habitar también la academia. Y a Rui lo invitamos a esta conferencia y él nos propuso hablar sobre la infancia, sobre lo que él llama el cercamiento de la vida y la descolonización de la educación, que ha sido también uno de los temas en los cuales se ha referenciado dentro de nuestra América. Y
Y en esa composición, en esta entrega también que él nos hace, decidió elaborar un texto que nos va a compartir, que se llama El Sonrisal. Así que yo los dejo ahora con él y voy a estar para acompañarnos con algunas preguntas, las provocaciones que también en vivo puedan emerger y sobre todo, bueno, abrazando y reconociendo la propuesta de este maestro. Muchas gracias. Muito obrigado, Luísa. Me escutam? Tá tranquilo? Pronto. Eu queria ler para vocês o texto que eu fiz. Vou fazer uma leitura pausada e interpretada. O nome do texto é O Sonrisal. Existia, não faz muito tempo, apesar das tantas, amplas e seculares brutalidades da hegemonia branca capitalista, em Olinda, onde eu morava, um pouco mais de ar, de brechas e rachaduras no edifício da aridez socio-institucional brasileira, por onde uma energia vital, a infância, podia diariamente fluir, fazer-se nascer com maior efetividade e frequência. O cercamento da vida ainda não era tão brutal. A praia, a areia, os morros e mangues compunham as paisagens, palcos por onde tantas crianças circulávamos. A miúde, acariciei esse quadro pintado à vida com os dedos das minhas mãos curiosas, com os meus pés inquietos, com o meu corpo que insistia no esparramar-me na carne daquelas terras banhadas de mar e sol. Não havia, então, quando a forma escolar era menos espalhada e impositiva, cognição no comando. Sendo fluxo, respiro de gente, éramos o que íamos sendo. Lembro bem que, por um bom tempo, atendia pelas inusitadas alcunhas de sargaço e carne de charque. Isso porque, voltando para casa, costumava relutar em dessalgar meu corpo adornado com os resquícios das águas marítimas, prolongando na profundidade de minha pele uma sensação de continuidade com a mineralidade salgada do mar. Homem carne, homem vegetal, homem mineral. As formas da natureza que nos habitam têm um jeito subreptício de, esquecidas, se mexerem e se emaranharem e permanecerem como manchas no infinito universo plural de cada indivíduo. Não foram raros os momentos em que ficava em pé, no portão da casa de mamãe, recebendo o sol por tempo que não se contava. As breves e ocasionais mexidas no corpo provocavam pequenas fissuras na finíssima camada cristalina de sal que me emantava e que já percebia como parte de mim. Era a minha maneira de, rachando esse quase corpo, deixar penetrar-me o sol e o sal. E ao ser penetrado, portanto, intuitivamente, me lambia. De quando em quando, transformando aquela experiência em alimento, luz
e revigoramento da infância em mim, cuja energia permitia e fazia fluir. Nesse mesmo portão, no muro que ele era contíguo, havia os momentos das noites estreladas sob a qual eu costumava deitar. E era sob esse muro que eu, qual calango, de papo para o ar, deitava para ficar olhando o céu ainda pouco contaminado pelas excessivas luzes urbanas. Ficava ali, lembro como se fosse hoje, inerte, sem pensamento que me comovesse, aberto a intensas profusões metafóricas, sem intenção de transpor tanta poesia ao papel, sem lembranças ou projeções. Nesses momentos, eu era puro casulo, permissão ao trabalho metamórfico da vida. Apenas sentia a imensidão do tudo-nada e a ela conectava o meu ser infante. Era como se o pulso do coração, tum, 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 se desprendesse do meu próprio corpo, numa dança caleidoscópica de formas interativas vívidas, abertas e fugazes, em sentidos multidirecionais que se comunicavam entre o macrocosmo e o microcosmo da existência. Em algum momento, dava-me conta que havia atividade de gente ao meu redor. E retornando, meio estrangeiro, meio tonto de beleza, adentrava os ambientes sem saber que estava esculpindo poesia na própria vida, injetando-lhe e sorvendo-lhe microdoses de energia vital. Era um rizoma onde a minha energia, imiscuída num emaranhado comum, inapropriável de tantas outras formas de energia em vívidas interações, estando presente, estava sorvendo infância, pintando o sete, traquinando as fronteiras da existência, jogando a vera, pinotando estrepes, transgredindo adultezas. Sonrisal. Não sei bem o porquê, mas esse era o nome que dávamos àqueles pedaços de madeira que a gente coletava nas casas em construção para transformar em pranchas deslizantes nas finas lâminas aquáticas trazidas pela intermitência das ondas que visitavam a areia firme, escura da praia. Eram tantas casas em construção que eu não me dava conta como a forma cidade estava a perfurar a tenra carne dos nossos interiores. O sonrisal tínhamos que primeiro furtar. E isso exigia a organização minuciosa, reunir uma turma disposta ao perigo, sabedora de como rastejar silenciosamente o corpo por entre os entulhos e montes de areia da obra civil, cirurgicamente designada como alvo em nossos prévios andares diurnos, sorrateiros. Certa noite, a cercávamos do lugar do delito. Em roupas escuras, camuflávamos-nos ao máximo até o momento da inevitável aparição, do pulo, do assalto à presa, então privada de comunalidade. Tínhamos que agarrar a madeira alvejada com uma agilidade ferina, noturna, coletiva.
Não podia, e esse é um detalhe de suma importância metodológica, ser um menino e depois outro e depois outro. Não. Agíamos com a precisão sincrônica dos bandos. Nutríamos-nos de uma inteligência coletiva e clandestina casular, protegida da moral adulta e da violência potencial do sonolento vigilante da obra. Era um, dois, três e já! Contado com a precisão silenciosa dos olhos, como quem distraidamente ativa uma memória da espécie. Depois era o devir sorrisal, a promessa de uma inominável e inapropriável felicidade que, circulando em veias humanas, atravessava nossos corpos querendo pular para uma forma viva, uma cena-mar sem tela. Ato de transmutação do momento assalto noturno em bando para já estar em coletiva sinestesia essa tal forma, a brincadeira sorrisal. Cortar a madeira em formato desejado, que era sempre retangular ou redondo. Abaular suas arestas, lixar bem, colorir, passar cera deslizante, tudo com muita paciência. O negócio tomava tempo e quintal. Mas aí está. Esse era o milagre metamórfico de fazer nascer forma para agasalhar a vida. O milagre da transmutação de uma energia infante, vital, ajuntada e movimentada por uma inteligência corpórea comum. Eis a forma brincadeira criada ao léu, ao céu aberto, sem data de fundação, sem autoria, sem patente, sem dono, sem pagar entrada, sem os mediadores da verticalidade do saber, sem os formuladores disciplinares especialíssimos, sem a razão técnico-burocrática educacional. Ao que me lembro, não havia um nome para designar quem praticava a ação de andar de sorrisal. Nem a atividade ou seus participantes tinham nome. Não a entendíamos como um esporte. Não havia um time ou uma competição explícita e organizada, campeonato, liga, nada disso. Havia os irmãos e vizinhos, mais velhos e mais novos. Um saber que ia se reconfigurando na interação entre os mais corajosos, velozes, os melhores estrategistas, os inventores, os incentivadores. Aí não havia vencedor ou perdedor. Não havia ranking de qualidade sorrisalística. Não havia pódio. O que havia era o orgulho da destreza. Era a imitação das melhores performances. A vergonha simulada do tropeço. A observação atenta e interesseira dos movimentos de cada participante. Havia também os imprescindíveis comentários e dicas dos mais experientes, os melhoramentos, as inovações, as zombarias. Éramos os atores e a plateia. Admirávamos-nos, exibíamos-nos, zombávamos-nos, observávamos-nos, imitávamos-nos. Aquilo era puro exercício de beleza. Um bailar por sobre finas lâminas de água. Velocidade e distância percorrida
eram itens supervalorizados, e principalmente o rastro momentâneo do Sorrisal nas águas. Rastro que recompunhamos a exaustão, como quem quer fazer a beleza renascer, viver sempre, novamente e novamente, com a insistência das bolhas provenientes daquele conhecido comprimido em dissolução. A depender de como as ondas se nos configuravam, mais ou menos espessas, mais ou menos amplas, mais ou menos velozes, mais ou menos trepidadas pelo vento, interagíamos com a paisagem de uma maneira bem específica. Essas eram as variáveis que, presentes naquele sensível partilhado, entravam no instantâneo cálculo do ângulo, da direção e da força de arremesso do Sorrisal. Era arremessar, correr o mais rápido em explosão e se aboletar, corpo em exibição, na madeira escultura. Agora, esse era o momento infinitamente breve, a brevíssima profundidade das palavras borbulhantes da linguagem Sorrisal. O momento em que éramos conexão e a paisagem nos invadia, falando esteticamente a ação. O mar e suas ondas, o sol, a praia, o vento, o céu acolhedor, eram o próprio mistério do amplo num lugar específico. A obra Sorrisal, deslizando seu rastro efêmero, a lembrança longínqua do furto, a memória da espécie, o frisson de bando, tudo isso se ajuntava num único precioso instante. E quando acabava, era o sorriso, o gozo do movimento findo. Sentava-se na terra molhada em êxtase e, percebendo com olhos laterais a admiração dos demais, por vezes deitávamos como quem quer prolongar o improlongável naquele teatro aberto. Até vir um impulso, não se sabe de onde, que nos punha em pé, conectando vida e atividade, Sorrisal novamente no sovaco, dispunhamos-nos à mais apurada concentração, como quem, poetizando, encosta o lápis prestes a mover-se num branco papel. Era a energia infante, aquela que nunca cansa de dizer quero mais, e de novo, e novamente, mesmo que nunca se saiba como será o depois, porque o novo, como os deuses e os cientistas, mentem. Onde há energia em fluxo, a infância e a inteligência comum, a rua, a adulteza nas áridas instituições das sociedades colonizadas pelo Ocidente começa exatamente nas precoces aulas estacionárias de cidadania, quando nos forçam a contenção da energia infante numa sala em nome do desenvolvimento de uma consciência individual e autorreferente. Sejam as aulas de moral e cívica dos educadores reacionários, sejam as aulas de conscientização dos ditos progressistas, essa é a ontologia infanticida da educação colonizadora. Aquela que, primeiro, ignorando a comunalidade plural da vida e suas formas para cercar as nossas vidas, nos cerca num prédio a que deram o nome de escola. Depois, como fizeram com os negros e suas rodas de samba e suas rodas de capoeira no Brasil, nos retiram da rua,
sob o argumento de que aí, onde mora o perigo e a violência, não é lugar de criança. E sob o argumento de nos proteger e de nos civilizar, segundo uma ética capitalista do trabalho, docilizam nossos corpos e amarram os nossos tempos, nos educando para a servidão voluntária, para o quase sempre aclamado e desejado trabalho decente. Estabelecem, por fim, que aí é o templo do conhecimento e que as refinadíssimas técnicas pedagógicas devem bem emular a vida lá fora e que, enfim, se aprende sentado. Mas isso não é tudo. Fazendo imperialista essa forma escola, num refinamento daquela técnica ontológica infanticida, fazem com que ela extrapole os próprios muros dos primeiros cercamentos. Os primeiros cercamentos cuidaram, então, de nos confinar no espaço escolar. Mas esse confinamento tem ainda um poder muito limitado, porque sempre nos sobra tempo fora da escola. Era necessário cercar as nossas vidas mesmo, para conter o fluxo vital das energias infantes, demandadoras e transmutadoras de formas que agasalhem a vida. Era necessário, por exemplo, como parte desse impulso de morte, reduzir a beleza às formas consagradas de arte. A poesia e a literatura devem ser admiradas em livros, as esculturas e as pinturas em pátios e museus, a atuação em palcos e telas, a música nos concertos. E, por extensão desse regime de sensibilidade, a educação deveria naturalmente acontecer em escolas. A perenidade das formas de expressão e a exclusividade de suas instituições mantenedoras são o princípio primevo do cercamento da vida. Porque com isso, reduzindo a beleza à contemplação em plataformas específicas, criam-se as condições sensitivas, restritivas, que nos fazem perceber a beleza como algo naturalmente contido em mera representação e não na criação metamórfica das formas em vida. Faz-se, então, a infância efêmera, infância fase. Essa capacidade de viver tinha que ser cientificamente estancada, cercando as crianças daqueles cuidados que se tomam com as feridas, tratando com amor para que elas sarem e sumam. Desde que não se cresça com essa incômoda energia infante que se arvora a continuar esculpindo formas. Desde que nossas crianças, em redomas educacionais, sejam hospedeiras do vírus de uma autonomia servil e que cultivemos uma responsabilidade voltada para atender aos interesses privados e estatais do patronato. E nos fazem, então, considerar o que seremos quando crescer, desde o restritíssimo cardápio das carreiras e profissões. Fazem-nos até desejar a suspensão de nosso sendo infante, sob a infame, injusta e sacana promessa de que quando deixarmos de sê-lo é que poderemos de verdade, enfim, existir. Sim, nos fazem até desejar, eu lembro bem disso, que a infância passe logo. Eu mesmo, para conversar sobre infância aqui com vocês, eu tive que me casular, lamber de memórias o cemitério de mim,
na esperança de que essa saliva gerasse uma liga alquímica qualquer, capaz de acordar aquele menino magro e saltitante que foi feito prisioneiro nas couraças do meu próprio caráter. E quando nossa capacidade de imaginar, de tramar, de se ajuntar, para transmutar formas, esculpir situações, é quase que completamente asfixiada, aparece um natimorto a que chamamos cidadão, trabalhador. Está cumprida a finalidade política da educação colonizadora. Produzir milhares de natimortos, qual nuvem faminta e desordenada de autômatos, predadores potenciais, as presas fáceis do capitalismo e de sua face mais nua, o fascismo. O confinamento da arte e da educação cumpre esconder, eventualmente apagar a memória de que os processos criativos se dão coletivamente. Para isso, cria um tipo de artista e de professor que atuam em campos específicos, artísticos e educacionais, nos impondo aí o lugar da beleza e do saber. Os campos, vamos repetir, cercam primeiro os produtores de beleza para depois cercarem a própria vida. E nos retiram a liberdade, porque a liberdade só pode existir em experimentos, em tentativas. Experimentar é esculpir formas de novo e de novo para dar dengo e roupa confortável à vida. Assim como existe um essencial trabalho metamórfico na natureza, levado a cabo por uma inteligência comum, inclusive não humana, que faz com que nela, na natureza, nada seja natural. Também na vida humana, em coletividades, o trabalho metamórfico é indispensável. Uma educação em sintonia com a vida deveria se imaginar rizomaticamente numa pluralidade de formas singulares e relacionadas. Num tal regime político de sensibilidade, não faz sentido pensar num sistema único nacional de ensino. Ao invés da imagem das redes que compõem esses sistemas nacionais, poderíamos esculpir as formas de um rizoma vivo de ensino. Aí o pensamento educacional se realizaria sob o seu próprio risco, e não na estabilidade das metodologias e técnicas pedagógicas que supõem como dada a forma escola. Poderíamos, assim, criar uma cultura institucional metamórfica e pungente, que pudesse dar vazão aos saturamentos da vida contida nas formas universalizadas, garantindo as existências esculpidas no nosso contemporâneo. Talvez, assim, deixássemos de nos admoestar mutuamente e superássemos o sadismo generalizado, disfarçado de amor, nessas culturas cercadas, contidas. Talvez superássemos essa amorosidade tóxica e violenta presente nos discursos educacionais. É nas profundidades das paisagens cotidianas que poderíamos encontrar uma beleza viva, cuja forma de existência está aberta exatamente à experimentação de suas formas. Aí repousa um trabalho poético, vivo, com o qual as educações deveriam dialogar. Essa seria, em ruptura com o valor técnico-metodológico da mediação pedagógica, uma maneira não transcendente de lidar com os nossos arquivos, porque teríamos que nos relacionar com o profundo arrebatamento da beleza em nossas vidas mesmas. Essa seria, talvez, uma maneira de abrir o conhecimento ao mistério, deixando de reduzir o pensamento
as noviças repetições da história única. Aprenderíamos, quem sabe, a desconfiar de palavras missionárias, venham de que bocas vierem, como salvação, preservação, conscientização. Porque aí perceberíamos, meus caros, que salvar, preservar e conscientizar podem, a miúde, significar sufocamento, cercamento e controle da vida. Muito obrigado. Obrigada. Gracias Rui por tu palabra, por tu participación, por tu presentación. Nos tenés acá a Luisa y a mí que te acompañamos en simultáneo y en este espacio, pero en la composición y en la creación también de un ambiente narrativo, usando también algunas de las ideas de tu cognición que están poco cercadas, podemos decir, que para nosotros es un manifiesto, así que te agradecemos enormemente tu tiempo, tu conversación, tu esfuerzo por aportar y a componer en esta propuesta, que es de nuestra escuela, que es una escuela que desarrolla un modelo educativo que tensiona ese acercamiento de la vida y que hoy hace una apuesta y nos convoca a personas como a mí, de Argentina, a Luisa y a vos a conversar. Me quedo siempre con expansión en mi mente al escucharte y las capas de lo que decís me tocan profundamente. Te agradezco este ejercicio académico que haces para pensar la investigación con los niños, por esa fuerza, por esa energía vital que tiene tu voz hoy. Eso es algo hermoso y muchas gracias por hoy traer esa energía vital de la infancia para poder componer investigación, para poder hablar y para compartir en este espacio una propuesta tan profunda. Con Luisa venimos y con todo el equipo de nuestra escuela que está pensando este observatorio, entrevistando a diferentes personas, convocando a otros especialistas como vos que nos conmueven por su pensamiento a pensar juntos y esta idea, ¿no?, de volver al barrio, de recuperar ese tiempo nos toca muy fuerte, ¿no? Vos nos hablás de este infanticidio que provoca la escuela cuando olvida la comunitaridad. Creo que al escucharte hoy me quedaba claro cómo la ciencia también está estancada por ser una ciencia sin infancia. Y en tu presentación eso es lo más dulce, creo, que para contrarrestar esa retirada que tenemos de las calles, ¿no? Que creo que eso que vos nos compartís hoy es un secreto de cómo cercar nuestras vidas con mucha lucidez, con mucha maestría, como te caracteriza también a vos. Y yo había pensado en algunas intervenciones ya conociendo tu material y también pensando en esta suerte de conversar. Hago unos comentarios, me aprovecho para tomarme licencia para tomar unos minutos y para después dejar la palabra para que vos, en primer lugar, y después Luisa, puedan también expresarse en esa sinfonía. Pero bueno, la emoción me conmueve, se apodera de mí. Lo primero que me sale decir, Luis, muchas gracias por esa energía vital que nos transmitís, que nos traes hoy, que nos entusiasma y que recorre en este pequeño espacio una geografía inmensa y gigante. Así que gracias por traer este ambiente. Antes de participar de esta conferencia me compartiste tu texto y yo lo leía también con mi mamá. Estábamos muy emocionados porque los dos te conocemos también y te queremos mucho desde que te conocemos. Y
Y bueno, una primera interrogante venía de, wow, de esta propuesta que nos haces vos del sonrisal. El sonrisal creo que también es una utopía. Para ir en mi lugar más seguro, José Esteban Muñoz es un pensador queer que habla de lo queer como una utopía, como un estado que nunca fuimos y que nunca seremos. Y desde ese lugar me gustaría volverte a preguntar qué significado simbólico le podemos dar a este sonrisal para pensar la investigación con los niños en América Latina y cómo esta enorme reflexión que vos nos traes hoy puede ser un ambiente narrativo, como vos nos has dicho en muchos textos. Para mí es una alegría inmensa, Ruy, encontrarte hoy. Hace 10 años que vengo también acompañando tu producción académica, tus textos, he tenido el gusto de traducirte al español, de conocer también tus propuestas en lo ancho y en los textos que ellas son. Y bueno, mi pregunta va respecto de cómo podemos este sonrisal, vamos a decirle el sonrisal, para que en todos los países de América Latina nos puedan escuchar. ¿Cuál es el significado simbólico de este sonrisal? ¿No? Articula lo no humano, tiene que ver con participar de su propio riesgo, todos esos elementos que vos traías recién en tu conversación. Pero mi pregunta es, bueno, esto sobre cómo el sonrisal que vos nos compartís hoy puede ser una utopía para toda esta nuestra América que soñamos a partir de investigar. En segundo lugar, vuelvo a esta idea que vos decías también de cómo la ciencia está estancada hoy con estas políticas de acercamiento de vida, neoliberales y de vida, donde los niños son los actores sociales más vulnerados también, y al mismo tiempo, hoy con toda tu fortaleza, ¿no? También me gustaría si podías traer algo de esta relación entre la infancia y la memoria, ¿no? Porque también vos hablas hoy de tu vida adulta con muchos contrastes, ¿no? Este sonrisal que vos nos presentás también tuvo muchos contrastes en tu vida adulta y tu educación formal, y seguramente más que decirnos lo que era el sonrisal, nos ayudaron a definir lo que no era ese sonrisal, ¿no? Donde no estaba. Entonces, me gustaría también preguntarte algo respecto a esa relación que existe entre la infancia y la memoria, por la lucidez que hoy nos traes vos para poder ver la infancia y pensar la infancia como también una construcción subjetiva individual, ¿no? Que es colectiva, pero que también forma parte del proceso nuestro. Y después, por último, me gustaría si vos podés hablar algo de este pinoteo. También en tu presentación volvía a estos juegos que vos traés. Luis nos ha traído el concepto de mandinga también. Yo digo traído porque lo asocio a Ruiz a una traducción también, una articulación de elementos, de teorías, de conversaciones que él representa para mí y para mucha gente en el espacio público que yo ocupo en Argentina de hoy. En una Argentina donde hoy comenzaron las clases después de un paro docente y estudiantes y docentes también lloramos y aprendemos de la crítica. Entonces, también me gustaría pensar en cómo este pinoteo que vos nos ofrecés es una forma también de superar ese infanticidio que el acercamiento de la vida nos provoca. No sé si fui ordenado, pero bueno, quería hacer alusión a esos puntos, agradecerte, Rubí, y yo también me despido por respeto al tiempo, al espacio y a este ambiente, y bueno, y te dejo este deseo de poder volverte a escuchar una vez más. En mi cabeza mientras hablo, también se me vienen muchas representaciones del trabajo que venimos realizando con Luisa, con nuestra escuela, y tu texto es un manifiesto, es un regalo, es un abrazo, es una oportunidad que la recibimos con el mismo amor con el cual vos la ofrecés, así que, y con un compromiso enorme también de poder traducir,
pensar a partir de lo que vos nos compartís hoy. Así que me despido con esas palabras, con escucharte una vez más, con invitarte a que esta sinfonía sea también la música, la danza de muchos movimientos más juntos y bueno, y el agradecimiento y la admiración profunda por compartir con nosotros hoy esta reflexión. Gracias. Obrigado, Chico. Rapaz, as provocações são muitas, né? Não sei se eu vou dar conta porque a gente também tem limitação de tempo, etc, né? Mas veja, uma coisa que eu acho que é bom pontuar é assim que a influência de Eduardo Glissant tem sido muito forte na minha maneira de pensar e tal, né? E eu caracterizo muito o que eu tenho feito atualmente, não só esse texto, mas as minhas produções recentes, como uma investigação poética. E nesse sentido, digamos assim, esse texto especificamente que a gente está falando dele, né, que eu não tinha percebido como manifesto, mas eu acho que ele termina tendo essa pegada, né, de manifesto e tal. Ele é um texto que para que a gente leve a sério e radicalize a própria noção de investigação poética, ele não é um texto que precise de um momento teórico para explicar ele. Ele já é a própria teoria, não é? Porque é exatamente deslocar o lugar da teoria, não é? E trazer esse pensamento para se realizar sob seu próprio risco, não é? É que a gente pode, talvez, alimentar uma outra forma de pensamento, né? Uma forma de pensamento que exatamente fuja dessa noção de um conhecimento que está num plano racional, lógico, formal, e que a educação faria com que a gente acedesse, né? Tivesse acesso a esse conhecimento. Então, esse esforço que eu faço, eu acho que ele, de alguma maneira, ele diz assim, que a própria brincadeira é uma teoria. A própria brincadeira do sorrisal, a própria prática, a própria atividade, ela em si é uma teoria que não está no livro, que está na brincadeira, mas a teoria está ali, está se realizando ali, não é? E dessa maneira você tem alguns elementos assim que eu acho que vale a pena trazer, né? Por exemplo, é claro que é uma brincadeira e tem a ver com atividade, né? Uma atividade, mas não é uma atividade que emula a vida, não é? Você veja que na maioria dos projetos didáticos, etc., a gente está sempre emulando a vida, né? Está sempre supondo situações e contextualizando para que a atividade escolar aconteça sob essa suposição emulativa, né? Mas, ao contrário disso, a atividade ela se realiza na própria vida. E é tão tal, Chico, é tão tal que ela envolve risco, envolve perigo, né? Envolve uma confabulação, não é? Veja que isso aí é uma capacidade de trair, inclusive, esse projeto civilizacional, né? É uma certa tradição, feito esse bicho aqui diz, ó. Eita, esse bicho aqui, ó, que é uma tradição delirante de Erickson Pires, né? Que a capacidade, essa tradição delirante é uma capacidade de trair, de confabular e de trair, né? Então você veja que na brincadeira a gente se ajunta para furtar, para roubar,
né? Transgredindo uma certa moralidade da adulteza, a adulteza entendida como hegemonicamente posta hoje, né? Você tem uma coisa que é feita à revelia dos pais, não é? Você tem a presença do vigilante da obra, não é? Então, de certa forma, veja que aí, na própria brincadeira, existe um espaço que eu chamo no texto de espaço casular, né? Aí tem uma influência muito forte de um camarada que eu conheci recentemente, que é um filósofo italiano, chamado Emanuele Coccia. Esse cara ele trabalha com essa noção de metamorfose, né? E da importância das transmutações das formas para a natureza. Então, esse meu texto tem uma influência muito grande desse camarada. E também a brincadeira, brincando com essa coisa das fronteiras disciplinares, dos campos e tal. A brincadeira é uma arte, né? É uma arte porque o objeto é um monumento ao mesmo tempo, né? O sonrisal é Chico, porque tu nunca visse, eu acho, mas é um bicho bonito. É um bicho bonito, rapaz. A gente pintava ele, deixava aquela coisa linda. Cada um queria fazer mais bonito do que o outro, não é? E a gente levava para a praia aquela coisa linda, aquela coisa bonita, não é? Então tinha uma artesania aí, né? Que daí eu começo a pensar essa coisa da beleza na própria vida, né? Do esculpir beleza na própria vida. São metáforas que eu acho que são importantes e que podem aí desdobrar tanta coisa que, Ave Maria, eu nem imagino, né? Mas uma outra coisa um outro questionamento que a brincadeira pode nos trazer, se eu estiver indo muito no tempo, tu me avisa que eu paro. Essa tensão que eu já trago há muito tempo, e eu acho que esse é o primeiro texto que eu assumo essa tensão, que é entre o formal e o informal, né? Porque a gente chama essa educação regular de formal, como se o que tivesse fora da escola não tivesse forma, porque informal, paradoxalmente, me parece, é uma coisa que não tem forma, né? Mas como não tem forma, cara pálida? Né? Tem forma, e é uma forma bonita, é uma forma de um refinamento metodológico interessantíssimo, não é? Então, o que a gente deveria começar a assumir é a possibilidade e a existência concreta de formas distintas, né? E como diz Ailton Krenak, na natureza nada sugere as coisas homogêneas, né? Na natureza tudo é heterogêneo e tudo é relacionado, né? Então, só na cabeça dessa humanidade branca que se criou essa tecnologia política colonial de homogeneizar tudo, né? De pausterizar tudo, né? Então, isso é um outro aspecto, né, que eu acho que vale a pena. E se a gente for pensando direitinho, não é? Tem uma outra coisa no texto que eu acho que dialoga muito com esse momento que a gente vive, né? Um momento de muito adoecimento no corpo, um momento de muitos adoecimentos psíquicos, né? Tem nome para tudo, tem laudo para tudo, né? A gente vive um momento em que, como eu digo no texto, que a gente se admoesta, um machuca o outro, as pessoas nos ambientes de trabalho. Eu não conheço exatamente o ambiente de trabalho de vocês, mas eu arrisco a dizer que não muda muita coisa. As pessoas estão se admoestando, estão se perseguindo, é assédio moral, tá entendendo? É uma luta insana por controle, por poder, não é? E isso tudo
veja que isso é antigo, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o mal-estar da civilização, né, em Freud, o Caba já estava ali, né? E tudo a ver com essas ondas fascistas, né? Quer dizer, o Caba já estava ali dizendo, meu irmão, como é que a gente vai aguentar esse mal-estar civilizacional, né? E a pouca gente atenta, não é, para o fato de que exatamente essas formas institucionais enrijecidas, você pode notar que você criticar a escola, inclusive dentro de um ambiente dito de esquerda e tal, você criticar a escola é uma coisa, é um pecado, meu Deus do céu, é um pecado capital. Como é que você vai falar mal de escola e tal, né? Então, assim, é uma coisa... É muito rígido isso tudo, muito rígido. É como se você tivesse sob o risco de cometer um crime capital ou um pecado capital, você imaginar outras formas. Não é? Você imaginar outras formas. Por isso que no texto, e o texto poético tem essa vantagem, né? Porque, às vezes, uma linguagem metafórica ela diz mais do que 10 páginas de texto científico, né? Então, quando você diz assim, uma forma para dar dengo. Sabe o que é dengo, né? Sabe o que é dengo, né? Chico, pode explicar para ela? Talvez você explique melhor para o povo de língua espanhola aí. Mas, no, vos me llamó de cara pálida y ahora estoy con vergüenza de explicar lo que yo tengo. Es un cariño, no tu afecto, ¿o no? Exatamente. Um carinho assim, muito especial, né? Então você dá dengo e você agasalhar a vida. Veja que coisa linda. Não precisa... O cara podia escrever uma tese sobre isso, né? Mas é a predisposição, e aí vem um outro aspecto, de a gente trazer a imaginação para ser um combustível político. A imaginação não para ser uma criatividade a ser posta numa obra de arte, a ser exibida num canto delimitado para ser obra de arte. Mas a imaginação de esculpir beleza na própria vida, isso não é ingênuo. Isso não é ingênuo. A beleza tem uma força política impressionante. Só que a gente, muitas vezes, não se percebe disso, né? Então, acho que é uma outra parada que... E então você vê que essa noção de cercamento da vida, ela vem da discussão que está lá desde antes de Marx e tal, que é de cercamento das terras comuns, né? E que aí tem toda uma tradição de discussão no direito, na política e tal, sobre essa questão do cercamento, né? E da criação do comum. E aí, eu fazendo essas leituras e tal, eu fui compreendendo que, no fundo, o principal cercamento era o cercamento da vida, não é? E que esse é o princípio por trás de vários cercamentos, né? Mas o cercamento da vida, ele é a contenção da vida. E então tentei representar a energia infante, que aí seria não reduzir a infância a uma fase, não é? Não significa que a gente não envelheça, que a gente não fica adulto, que não sei o quê, mas estranhar a naturalização da significação dessas fases da vida, não é? Porque se você for olhar na própria natureza, a infância não é uma fase delimitada, não é? Porque se você tem uma lagarta adulta, a lagarta entra no casulo
E ali ela confabula, né? Ela confabula. Daqui a pouco sai uma borboleta. Veja que essa lagarta, que aparentemente o que é morte e o que é vida dela, né? E é a mesma vida. Você não pode dizer que a borboleta é outra vida da lagarta, é a mesma vida, mas que confabulou uma forma diferente. Então, a gente pode perceber... Metamorfosis. Metamorfose. Exatamente. Então, veja que coisa linda. A gente pode chegar aos 90 anos de idade com energia infante. Porque essa energia infante, ela exatamente essa predisposição a imaginar e a criar e a confabular, a se casular, não é? Para criar forma. Agora, imagine um paradigma institucional, político, jurídico, não é? Em que a metamorfose fosse um princípio e não o enrijecimento das formas institucionais. Porque se supostamente a civilização ela é construída para nos proteger dos nossos instintos, então ela tem que realmente nos proteger, né? E para ela realmente nos proteger, ela tem que agasalhar essa vida. Ela tem que fazer um dengo nessa vida. E não criar uma miríade de fascistas que estão aí, né? Porque a gente acha que o fascismo, a gente acha não, né? Alguns acham que o fascismo é uma interrupção no tecido de sociabilidade da sociedade capitalista, liberal, né? Mas, no fundo, o fascismo é uma experiência imanente, não é? E se você for ver toda a discussão em torno da sociologia de massas, da psicologia de massas, desde lá de trás, de Gustave Le Bon, de William Reich, de Ortega Gasset, você vai ver que existe a fabulação ontológica do fascista ali, que é exatamente nessa ideia do indivíduo de massas, né, da sociedade de massas. Então, eu acho assim, sabe, esse texto é um texto que vale por si só. A gente poderia ficar aqui falando. Eu trouxe coisas, né, mas certamente se tivesse aqui numa mesa de bar com uma cervejinha bem geladinha, aí a gente ia conversar até 4 horas da manhã, né? Fumar um charuto cubano e outras coisitas mais. E isso, enfim. Mas, como eu disse no início, né? Não se requer uma ciência para explicar a poesia. A poesia, ela é produção de conhecimento, né? É uma forma de produção de conhecimento. E ela se fala por si só. Obrigada, Rui. Yo quiero agradecerte mucho la generosidad y además la sensibilidad, ¿no? Porque todo el tiempo estuve sintiendo y experimentando contigo justamente cada palabra y eso es indescriptible. Así como lo estás diciendo en sí mismo, es una experiencia viva, metamorfósica, o bueno, como se diga, que atraviesa, ¿no? Y eso pues viene a representar todo lo que nos estás compartiendo. También te agradezco mucho porque empiezas a hilar con otras conversaciones que hemos tenido sobre una lembranza o una memoria de la infancia, de lo que nos trae las infancias que hemos olvidado por este acercamiento de la vida, ¿no? Por este disciplinamiento de la vida. Entonces, entiendo por qué Fran lo pone como un manifiesto, y es que no sabes cómo todo este hilar empieza a movilizarnos un sentir de esto que queremos hacer con niñas y niñes y jóvenes, de recuperar todo eso que hemos olvidado.
Entonces, gracias, muchísimas obrigadas. Y te quiero leer algo que nos dice Mauricio Antunes, que tuvo un comentario muy bello también. Lo voy a leer en español, está en portugués, igual. Él lo escribió en portugués. Perdón a todas que estamos acá con nuestros... Te lo pego en el chat en portugués, pero lo voy a leer en español. Dice: memoria de la infancia, deseo, gozo, placer, miedo, explosión de energías, sensaciones y sentimientos. Memoria imagen, memoria cuerpo, memoria afecto. Memoria de un niño de Olinda. Todo niño es un rey. Yo también fui rey, pero comadre, dejé. El samba anticipa lo que el niño va a vivir en la escuela. Dejar de ser el rey de su propia infancia. Gracias. Maurício é um querido amigo nosso, Luísa. Lo imaginé. E Francisco. Muito bello. Gracias por hacernos recordar que la vida es arte, es belleza, es poesía y que es goce y disfruté muchísimo también que lo hayas traído desde esta performance. Es una conexión afectiva, ¿no? de las cuerpitas. Muchas gracias. Gracias também. Muitas gracias. Bueno, a todos y todas, muchas gracias por acompañarnos también. Hasta la próxima.